Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nesta manhã de terça-feira, 11 de julho de 2023, 15 graus neste exato momento, uma manhã ensolarada, não vai ter nuvens no céu hoje, o sol vai brilhar muito forte e chuva, probabilidade de 1% somente, a umidade relativa do ar está nesse momento em 85%. E a temperatura máxima, veja só que maluquice, em pleno inverno brasileiro, aqui no sudeste do Brasil, no norte do estado de São Paulo, nesta cidade que se chama Ribeirão Preto, né? Passando daqui para poder falar para você, presta atenção o quanto que está de temperatura prevista para hoje à tarde. 32 graus segundo o termômetro. Em pleno inverno brasileiro, 32 graus é muito quente, né? A sensação térmica vai ser de 35 graus, 36, temperatura de alto verão. Mas não se iluda, porque até o final da semana o inverno deve dar suas caras aí. Então, já começa a se preparar para que, na realidade, você esteja. Hoje nós estamos vivendo agora, nesse momento, cedinho, né? 15 graus de mínimo. A mínima hoje, 15 graus, é essa que nós estamos vivenciando nesse momento, mas nós teremos no meio da tarde aí 32 graus. E a umidade relativa do ar deve cair abaixo de 30%. Então, esses recados que a gente tem passado aqui e que muitos de vocês têm atendido, então ainda está valendo, tá? Tem alguns recados aí e nós vamos passar esses recados rapidinho para que a nossa live hoje seja bem rápida. Me parece que tem aí uma intercorrência para poder ser atendida numa unidade. Nós vamos fazer rapidinho para que você que está aí também nessa unidade possa ter a oportunidade de participar da live, da oração e você possa orar também por tudo aquilo que nós vamos pedir. Mas o primeiro pedido aí, pessoal da enfermagem, muito obrigado aí. Que Deus abençoe a vida de vocês aí por nos suportarem um pouquinho hoje. Nós vamos bem rapidinho aqui para poder terminar essa live bem rápido. Você procure não fazer exercício entre 10 e 16 horas, ok? A umidade relativa do ar está muito baixa, você pode se desidratar rapidamente, pode ter queimaduras na pele. Então, se você for fazer, é aconselhável que não se faça. Mas se você for fazer exercício entre 10 e 16, você precisa necessariamente se hidratar bastante e passar o protetor solar, ok? Mas o conselho é, não faça. Mas se você for fazer, faça tome essas duas atitudes aí, que vai diminuir, vai minorar a possibilidade de ficar desidratado e de ter queimadura na pele aí, tá ok? Outro pedido urgente é que nós acabemos com esse mosquito da dengue. É o Aedes aegypti. Ele causa dengue e a dengue, quando se torna na forma mais grave, que é a hemorrágica, ela pode matar. Dengue mata. Então, você presta atenção nessa situação. Pneus, latas, garrafas, pratinhos de planta lá no vaso de planta da sua casa, as calhas que podem estar entupidas, tortas, acumulando água, caixas d'água, reservatório de água da sua casa, precisa estar tampado, precisa estar devidamente coberto para que o mosquito não tenha acesso a essa água. Aquele reservatóriozinho que tem atrás da sua geladeira, que tem o degelo automático, ele acumula água. Então você precisa necessariamente esvaziar esse reservatório todos os dias, tá? Precisa esvaziar e colocar um pouquinho lá de água sanitária, de roupa limpa, para que essa água fique imprópria para o mosquito. Ralos, aqueles ralos que acumulam água aí no quintal da sua casa, num banheiro que você não está utilizando, aquele vaso sanitário que não está em uso, daquele banheiro que fica lá parado lá, esse vaso sanitário precisa ser coberto, essa água precisa ser é, tirada a possibilidade do mosquito acessá-la, porque ela é uma água limpa e é num lugar que ninguém vai aparecer, as larvas podem se proliferar ali, elas podem eclodirem naquele lugar e rapidamente elas se tornarem um pernilongo, esse mosquito Aedes aegypti aí, né? E se você tem aí na sua casa uma piscina que está em desuso, não está sendo usada por causa do frio, você esvaziou ela ou ela está cheia, dá uma olhadinha lá para poder ver se essa água é limpa, né? É água limpa
se essa água não está com um pouco de acúmulo lá de sujeira, ou que está limpinha e que pode se tornar um ambiente favorável para o mosquito Aedes aegypti. Cuidado com o mosquito Aedes aegypti. Esse mosquito, ele causa muitos problemas. Esse rajadinho, ele tem um problema com ele carrega um problema com ele que se chama dengue, zika, chikungunya. Tudo isso daí, essa infecção não é boa para ninguém, ok? Então nós precisamos ficar longe desse mosquito, precisamos exterminá-lo. Se todo mundo cuidar do seu pedaço, nós não teremos nenhum tipo de infecção quanto a esse mosquito, ok? Então vamos acabar com o mosquito, assim como ele some da tela agora, vamos exterminá-lo rapidamente, que a gente fica livre dele também. Hoje eu quero falar com você, você que está chegando na live aí, é a primeira vez, então fique sabendo que muitas vezes acontece aqui alguns errinhos de colocar uma imagem ou uma relação que não é hora, mas eu sou um exército de um homem só. Então eu faço essa live sozinho, eu tenho que colocar tudo e eu tenho que falar e eu tenho que lembrar de tudo que está acontecendo. Então, às vezes acontece. E aí você vai relevando aí, de boa, nós vamos tocando o barco aqui. Deixa eu te falar. Esse é um centro de reabilitação que está numa cidade chamada Casa Branca, aqui no estado de São Paulo, pertinho de Ribeirão Preto, aqui 140 quilômetros. Ele é um centro de reabilitação motora, é um centro de reabilitação também de fonoaudiólogos. Ele tem equipamentos e pessoas que são capacitadas o suficiente para fazer esses dois tipos de situação. Recuperação motora, reabilitação motora e reabilitação de fonoaudiologia, tanto de respiração pulmonar, sistema respiratório aí, né? Esse pessoal cuida muito bem dessa situação e assim como o HC Campus aqui de Ribeirão Preto, eles são muito bons no que eles fazem. Então, nós temos uma irmã que se chama Célia, que teve uma operação, passou por uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica em 2022 e eh, ela continua em coma. Ela continua sem fazer nenhum tipo de estímulos externos, ela não aceita estímulos externos. Você fala com ela, você movimenta, faz barulho, ela não está, na realidade, reagindo a nenhum tipo de estímulos externos. Então, ela continua em coma, mas existe a possibilidade, se a família assim entender, dela ser transferida para esse centro de reabilitação, porque hoje ela está precisando de fisioterapia todos os dias e para que a hora que ela retornar do coma, ela tenha suas funções motoras todas na sua normalidade, ou o mais próximo da normalidade possível. Então, passando daqui nesta manhã para poder pedir para você, continue orando pela nossa irmã Célia e vamos orar por esse centro de reabilitação ali de Casa Branca, que irá recebê-la se a família assim o entender que deve transferir para lá, ok? Então, que todo esse centro, os funcionários, aqueles que estão sendo tratados, aqueles que dirigem esse centro, a cidade de Casa Branca, vamos orar para que Deus coloque as suas mãos e quando a nossa irmã for transferida para esse local, se a família assim entender, que ela seja abençoada e que seja bênção também nesse lugar, tá bom? Vamos orar pelo centro de Casa Branca aí, pelo centro de reabilitação, para que Deus faça o melhor na vida da nossa irmã Célia neste momento. O versículo do dia hoje, ele chama atenção para uma situação que eu, muitas vezes, não sei você, mas muitas vezes somos chamados para poder fazer algumas coisas que são impossíveis aos olhos humanos. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Ele estava falando com Gideão. Gideão estava malhando trigo num lugar que era de pisar uva, não era de lugar de malhar trigo, era à noite. Ele estava malhando esse trigo escondido, porque os midianitas, eles vinham, eles estavam debaixo da possessão, debaixo do domínio dos midianitas. Os midianitas vinham e roubavam tudo que eles produziam, acabavam com as suas culturas, colocavam os camelos deles para arrebentar com toda a cultura do sujeito, daquela nação de Israel, porque Deus havia permitido. Veja o que é que fala o versículo 1
o versículo 1 desse capítulo 6 diz assim: Outra vez o povo de Israel agiu mal perante o Senhor, e o Senhor os deixou debaixo do domínio dos midianitas durante 7 anos. Presta atenção, olha só essa situação aqui. Deus permitiu, o Senhor permitiu que os midianitas dominassem o povo de Israel, que é o povo dele, o povo que ele escolheu. Ele ele permitiu que os midianitas oprimissem, que os midianitas subjugassem, escravizassem o povo de Israel. E Gideão estava lá sofrendo também junto com o povo de Israel, mas era um homem íntegro, era um homem que tinha os seus valores firmados no Senhor e ele tinha confiança no Senhor, mas nesse dia ele estava malhando trigo lá no lagar à noite, morrendo de medo dos midianitas aparecerem e pegar aquela safra deles, que era comida deles, e esse trigo ia se tornar pão, ia se tornar alimento para eles. Uma época de dificuldade, de problema, de escravidão, ele precisava daquele alimento. Então ele estava malhando esse trigo à noite, porque à noite a possibilidade de alguém aparecer, de roubar, de chegar para poder fazer uma intervenção ou guerrear contra Israel, para chegar ali e pegar todo mundo produzindo alguma coisa, era menor. Então o que aconteceu foi que o anjo do Senhor aparece para Gideão e fala para ele, ó, o Senhor é contigo, homem valente. E se nós formos olhar o que é ser valente, nesse momento nós vamos ver que muitas vezes nós nem sabemos o que é valente, né? Mas se você olhar, fala assim, homem que não tem medo de nada, homem que luta, homem que guerreia, homem que faz. E aí você fala assim, ó, mas um homem contra os midianitas, que eram mais ou menos 120 mil pessoas, um só, apareceu um anjo de madrugada, falar com ele, olha, você agora, você vai livrar o meu povo, você vai livrar das mãos dos inimigos, dos midianitas. Aí ele pega e fala, mas quem sou eu para poder livrar? Entre os versículos 1 e 4 aí, nós temos um pano de fundo de tudo que estava acontecendo com o povo de Israel naquela época. A Bíblia nos diz, é a Bíblia Sagrada que nos diz, que o povo havia se desviado do caminho do Senhor, e como consequência eles começaram a ser invadidos pelo midianita, o lugar onde Deus havia prometido, a terra prometida deles. Os midianitas, amalequitas e os povos vinham do Oriente, gente de tudo quanto é lado, os inimigos vinham, destruíam tudo, tudo, pegava tudo, saqueavam as plantações, roubavam os gados. A Bíblia nos diz que eles nem bois não tinham mais, nem ovelhas, nem jumentos. O resultado era que o povo estava perecendo, o povo estava com fome, haviam se tornado escravos dos seus inimigos. Até que um belo dia, esse anjo aparece a Gideão e diz para ele essas palavras: o Senhor é contigo, homem valente, e você vai livrar o meu povo. Vamos parar por aqui. Esse texto inteiro aí, esses 40 versículos do capítulo 6, eles podem trazer uma pregação ou várias pregações. Se nós começarmos a destrinchar esse texto, nós vamos ver que tem muita coisa para ser aprendido. Gideão ousa dizer para o anjo: ó, você está falando comigo? Eu sou valente, não. Dá uma olhadinha na minha situação. Eu estou malhando trigo à noite porque eu estou morrendo de medo. Os midianitas, os amalequitas, todos esses povos, eles nos saqueiam, eles nos subjugam, eles vêm aqui e roubam tudo que a gente tem. E aí, como é que pode alguém aparecer assim no meio do meu trabalho e dizer que eu sou valente? Eu não sou valente, não. Não tenho méritos nenhum. Quem sabe você, nesse momento, está também pensando isso de você mesmo. Quem sabe você, nesse momento, está dizendo assim: eu não sou isso que o capelão está dizendo. Você é valente, você é guerreiro. O Senhor é contigo. Ele vai te ajudar a sair dessa situação. E aí você pode virar assim como o Gideão e dizer assim: você não sabe qual que é
a situação. O senhor não sabe qual é o problema que eu estou enfrentando. O senhor não sabe qual é a situação que eu estou passando. E às vezes você está passando por uma situação muito parecida com a de Gideão, com medo e realmente escondido em alguns lugares, deixando ficar isolado para que você não possa demonstrar esse medo ou escondendo o suficiente para que você não demonstre o medo que você está passando. Mas eu quero dizer para você aqui nesse momento, presta bem atenção no que eu vou dizer. O Senhor é contigo, homem e mulher valente. Vocês podem, no Senhor, libertar ou serem libertos de todos os problemas aqui dessa terra. Quem sabe você está subjugado numa situação que você está dizendo assim, olha, eu não tenho saída. A ciência, a tecnologia, o conhecimento, os homens da saúde já disseram que eu não tenho, para mim não tem solução. Então eu quero dizer para você, o Senhor é contigo. A missão pode ser impossível, a situação pode parecer indissolúvel. Toda e qualquer atitude que você tomar pode ser que você fale assim: ah, isso aí não vai mudar. Eu quero dizer para você, e eu estou dizendo para você, Deus tem intenção de cuidar de você. Basta que você manifeste a sua vontade, a sua necessidade para Ele em dizer: cuida de mim, continue cuidando de mim, faça aquilo que é melhor na minha vida. Eu me afastei do Senhor, andei longe do Senhor, mas eu quero que o Senhor coloque as suas mãos na minha vida, dirija a minha vida, coloque o meu caminho no prumo, na situação correta, para que eu possa servir ao Senhor e respeitar o Senhor, honrar ao Senhor. E você percebe que eu não estou dizendo de religião. Eu não te estou convidando para mudar de denominação, de uma igreja para outra, nada disso. Estou dizendo para você que é o Senhor que é contigo. Muitas vezes a gente pode, como pastor, como capelão, estar próximo, mas na maioria das vezes nós não vamos estar próximo. Quando as luzes do hospital, do lugar onde você está, do quarto onde você está, se apagam e você fica sozinho consigo mesmo, esse é o momento em que Deus se mostra presente. Porque todos os outros se foram, até a luz do quarto se apagou e você se vê sozinho, ainda que com equipamentos ligados em volta, e se você está numa CTI, em algum lugar onde sempre tem pessoas, eu quero dizer para você, olha, mesmo que você esteja rodeado de pessoas, isso não quer dizer que você esteja acompanhado. Eu conheço pessoas que vivem no meio de muitas pessoas, mas vivem solitárias. Então, a situação é: o Senhor é contigo, Ele vai continuar te ajudando no momento de dificuldade, no momento de problemas. Você pode confiar no Senhor, assim como Gideão confiou. Ele fez alguns testes? Fez. A história, o texto nos conta que ele colocou uma lã e pediu para que a água molhasse somente a lã, e depois no outro dia ele falou: "Ó, eu não quero ver a água em volta, né? Eu quero ver a água só na lã, quero ver o orvalho só na lã." E Deus fez. No outro dia ele falou: "Não fica bravo comigo, não, eu vou fazer um outro teste, só para eu poder ter certeza que é o Senhor que está mandando eu libertar Israel. Mas faz ao contrário, molha em volta e deixa a lã seca." Deus fez novamente para que provasse para ele que ele realmente era aquele homem valente e que ele mesmo não estava confiando nele. Quem sabe você nesse momento não está realmente confiando em você e você se olha e vê e fala assim: eu não sou capaz, mas Deus é capaz e Ele pode fazer e Ele quer mudar a sua história, Ele quer fazer com que você tenha prosperidade, ainda que em tempo de dificuldade, em tempo de tristeza, em tempo que o mundo passa por algumas reviravoltas. Nós estamos vendo muitos problemas acometerem a sociedade nos diversos cantos desse mundo. Em todos os quatro cantos da terra, nós vemos problemas, vemos dificuldades e a vinda do Senhor se aproxima. Por isso, presta atenção no que eu vou dizer. Não fique vinculado a essa situação de, ai, quando eu sair eu vou procurar. Não, não. Faça, tome a sua decisão
Coloque a sua posição diante de Deus ainda hoje, tá? Amanhã pode ser muito tarde. Tem gente e tem algumas pessoas que estão na live aí comigo que conheceram um tempo em que se cantava um hino dentro da igreja, quando se convidava as pessoas para aceitarem a Jesus. Aceitar Jesus, quando você vê algum crente, alguma pessoa, um evangélico, um cristão, se chamando, você não quer aceitar Jesus? Ele está dizendo assim, ó, você não quer aceitar o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário por você, para perdão dos seus pecados, para que você possa morar um dia na eternidade com o Senhor, para que você tenha o direito à vida eterna, para que você tenha direito a estar no céu? Você precisa necessariamente aceitar a Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. Quando ele está dizendo aceitar a Jesus, é reconhecer que aquele sacrifício que foi feito ali na cruz, que estava no Calvário, é suficiente para você. Por quê? Porque aquele que morreu ali na cruz do Calvário, que verteu o seu sangue por mim e por você, pelos nossos pecados, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia e está à direita do Pai intercedendo por nós. Ele foi preparar uma morada para nós, uma morada eterna. Ainda que você passe por dificuldades aqui na terra, lá no céu você não terá dificuldade. Então, quando está se fazendo esse convite para você, você quer aceitar Jesus? Ele está dizendo para você, você quer morar no céu? Quer ter uma vida eterna diferente daquilo que você está vivendo na terra? Então, aceite a Jesus Cristo, aceite o sacrifício, aceite que esse sacrifício foi feito para mim e por você e para você, para perdão dos nossos pecados e para que nós possamos ser justificados diante de Deus através de Jesus Cristo. Quando Deus olha para nós através de Jesus Cristo, existe um filtro e fala assim: foi justificado, aceitou a justificação que estava e que foi feita no Calvário. Então, o nosso perdão é através de Jesus Cristo. Não existe outra solução para o ser humano, não existe outro caminho, não existe outra opção. Somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados, ele verteu o seu sangue para que você e eu pudéssemos ter o pagamento das nossas dívidas e que não fosse imputado nenhum problema, nenhuma conta sobre os nossos ombros, porque para nós já seria muita coisa. Nós somos pecadores, mas somos justificados pela fé. E pela graça e misericórdia de Deus, pela graça nós somos salvos. Mediante a fé que nós colocamos, que você deposita essa fé quando a pessoa fala para você, você quer aceitar Jesus? Você precisa depositar uma fé. Que esse que morreu na cruz do Calvário, Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, ele morreu na cruz, ressuscitou porque Deus o ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e ele agora intercede por nós, à direita do Pai. Ok? Então, você, homem valente, mulher valente, continue lutando, continue tomando as suas posições, continue tomando as suas atitudes, fazendo aquilo que é melhor, mas aceite a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, para que você tenha direito à vida eterna. Tá ok? Dado o recado aqui, nesta manhã, eu quero dizer para você que nós estamos orando, nós temos uma oração, sempre a oração começa com a situação de Casa Branca, que eu falei agora há pouco, né? Então nós vamos orar para que Deus coloque as suas mãos sobre aquele centro de reabilitação. Mas hoje nós estamos orando também pelo país que se chama França. Esse país está em dificuldades, está com alguns problemas, e esses problemas são de ordem política, econômica, social. Muitas coisas estão acontecendo na França e nós precisamos orar por eles também. Os nossos irmãos franceses estão sofrendo também e nós oramos por todos eles. Longe de nós deixar de orar por quem estiver precisando das nossas orações e da intervenção divina na vida de cada um deles, tá bom? Então vamos orar? Vamos começar orando pelo centro de reabilitação, a gente ora pela Célia, depois a gente ora pelo Brasil, pelo estado de São Paulo, pelo mundo. Vamos orar por Ribeirão Preto, você ora pela sua cidade, aonde você estiver. Quando eu falar Ribeirão Preto, você fala a sua cidade.
Tem gente que ainda não entendeu isso. Ela fica orando por Ribeirão Preto e esquece de orar pelo estado do Mato Grosso, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Ore pelo seu estado. Ore também, porque quando você falar o estado de Santa Catarina, você vai falar Brasil e o mundo. Vai incluir eu também, porque eu estou no Brasil. Estou no mundo também, entendeu? Então, quando eu falar Ribeirão Preto, você fala a sua cidade. Ah, eu estou em Serrana, estou em Cajuru, estou em Barretos, estou em Araraquara, São Carlos, aonde você estiver. Fale o nome da sua cidade. Abençoa a cidade tal, abençoa o estado de São Paulo, o Brasil e o mundo. Consequentemente, você estará abençoando também a minha cidade e eu estarei abençoando a sua quando eu disser Brasil e o mundo, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Outra coisinha aqui que eu preciso esclarecer para vocês. Por que eu coloco essa relação aí na tela? Porque algumas pessoas não ouvem, mas elas veem a relação que aí está. E outras não vê, são deficientes visuais, mas sabem da nossa oração, porque eu estou lendo numa relação que ele não pode ver, mas ele pode ouvir. E aí Deus vai ouvir a oração dele também, a oração dela também, de vocês deficientes visuais. Deus ouve também a oração de vocês. Ele não exclui ninguém e ele atende a pedidos. E se você pedir nesse momento, ele vai atender o nosso pedido. Vamos orar? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento por todos aqueles que estão ali no Centro de Reabilitação de Casa Branca, aqueles que estão padecendo dificuldades naquele local, que estão se recuperando. Que o Senhor dê graça a eles, que cuide deles, que faça com que eles tenham uma recuperação rápida e efetiva. Nós oramos para que todos aqueles que estão trabalhando naquele centro de reabilitação, que possam ser abençoados, as suas famílias também, a cidade de Casa Branca e todos aqueles que trabalham naquela estrutura, que sejam abençoados em nome de Jesus. Nós oramos pela Célia, a nossa irmã que está ali no 9º andar do HC Campus em Ribeirão Preto, sendo tratada por toda aquela estrutura, as pessoas que ali trabalham. Nós abençoamos a vida de cada um deles para que eles também possam receber uma bênção especial que vem do Senhor e que esta bênção seja estendida para as suas famílias também. Oramos pela Célia, pela sua família, pelo Ronaldo, que é o esposo, pelo Wesley, pela Fabiane, pela Flaviane, que são os filhos, pelos netos, pelas crianças todas. Nós oramos para que o Senhor dê graça, dê saúde, dê paz, prosperidade a essa família. Continue com as suas mãos estendidas, que o seu braço forte esteja estendido sobre a vida de cada um deles. Nós oramos, meu Pai, para que o Senhor continue abençoando esta família, em nome de Jesus. Oramos pela cidade de Ribeirão Preto, pelo estado de São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo. Oramos em especial pela França, meu Pai, por aqueles que estão no país chamado França, naquele país chamado Sudão, Congo, Rússia, Ucrânia, aonde tiver um conflito, seja ele político, seja ele econômico, social, seja ideológico, religioso. Meu Deus, em nome de Jesus, livra os pequenos, livra aqueles que não têm condições de se defender, os idosos, as crianças, os doentes, aqueles que estão acamados, aqueles que estão precisando de uma estrutura hospitalar, de uma estrutura de saúde e não tem, que o Senhor dê graça a cada um deles também. Meu Pai, em nome de Jesus, abençoa a Síria, a Turquia e todos os outros países que estão com algum problema climático e aqueles que estão sendo afetados financeiramente, aqueles que estão sendo afetados socialmente, aqueles que estão sendo afetados fisicamente. Que o Senhor dê graça a cada um deles, saúde, paz, que providencie alimento, que providencie um lugar de acolhimento para cada um deles, que eles tenham a vestimenta e que eles possam ter alegria nesse tempo de dificuldade, que possam ter paz e que possam voltar a prosperar, mesmo em meio a essas dificuldades. Oramos por aqueles que estão encarcerados no Brasil e no mundo, oramos por aqueles que estão nos asilos, pelos idosos, pelos aqueles homens e mulheres que estão internados nesses asilos, nessas creches de repouso, que o Senhor dê graça a cada um deles, prosperando e dando saúde a cada um deles. Aquelas pessoas que trabalham nesse momento, nessas estruturas, nas creches, nos asilos, nas casas de repouso, que o Senhor dê graça a eles também. As crianças,
os jovens e os adolescentes que estão nesse momento de férias e que não têm uma estrutura na sua casa, sua residência, que seja digna, mas que o Senhor dê graça a eles para que possam passar esse tempo de dificuldades, tempo de férias, mas que não tenham o alimento necessário para cada um deles. Nós te pedimos, em nome de Jesus, cuida dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes, nesse tempo de férias. E aqueles que são os professores que fazem parte daquela estrutura educacional, que o Senhor dê graça a cada um deles também. Os doentes que estão internados nos hospitais, hospitalizados, aqueles que estão sendo tratados em suas residências, que o Senhor dê graça a cada um deles também. Nós te pedimos em nome de Jesus que todos os cuidadores sejam abençoados, que o corpo de enfermagem, corpo clínico, corpo médico, a estrutura total de um hospital, que sejam abençoados. Oramos e repreendemos o espírito de depressão, espírito que vai assolando a humanidade nesse tempo de dificuldade, de problema. Nós oramos para que ele seja repreendido em nome de Jesus. Aqueles que estão desempregados, que nesta terça-feira possam ter uma porta de emprego aberta, que eles possam conseguir um emprego para ganhar o seu salário, para que ganhem o seu sustento dignamente e que nesse tempo de dificuldade eles possam ter aquilo que é necessário. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma grande terça-feira para todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha muita alegria nessa terça-feira. Nós voltamos amanhã, na quarta-feira, logo pela manhã. E hoje nós vamos fazer bem rapidinho, porque o corpo de enfermagem está pedindo aí que terminemos essa live rapidamente para que eles possam fazer uma intervenção aí. E nós estamos agradecidos a todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. E até amanhã, se Deus assim permitir.